Olá, começa agora mais um episódio do nosso podcast. E olha, você que está gostando de acompanhar as nossas entrevistas, que tal você curtir, se inscrever no canal e também compartilhar essa entrevista? Porque eu tenho certeza que outras pessoas, amigos seus, vão querer assistir e vão poder compartilhar também. Então fica aí uma dica para você aproveitar essa entrevista e também compartilhar com os seus amigos. Bom, e hoje, na minha entrevista, eu converso com o infectologista, Dr. Talib Musalem, que agora eu falei certo, né? Falou certinho. E olha, eu falo que eu não posso encontrar Talib na rua, porque assim, aliás, tem tempo que eu não te encontro, mas quando eu encontro eu tenho sempre uma dúvida para tirar. Acho que sou só eu não, né? Outras pessoas também fazem isso? Várias pessoas, Thaís. Toda hora a gente encontra alguém que está com uma dúvida da pandemia, o que está vindo de novo por aí. Não, na pandemia eu encontrava você e falava assim, Talib, é verdade isso, isso, isso? Porque, assim, é muito curioso, né, Talib? Assim, a gente tem... Eu estava dizendo isso agora há pouco até, que a ignorância, às vezes, nos protege. É verdade. Na pandemia era todo mundo ignorante, inclusive nós. Nós estávamos descobrindo uma doença ainda, né? Então, a gente tem que começar a estudar e as dúvidas vêm para quem? Para quem é um especialista. Então, a gente estava todo mundo no mesmo barco, mas a gente estudava um pouquinho mais. Acompanhando o seu perfil no Instagram, tem sempre uma pitada ali de uma nova doença, algo que vem acontecendo. E eu estou ouvindo, e você falou já disso, sobre Covid longa. E quando a gente falou de pandemia agora, eu já me assusta para, assim, não vem uma outra pandemia por aí não, né? Não. Por enquanto não tá, pelo menos não está no script uma nova pandemia, né? Mas a Covid longa eu falo que é uma nova pandemia que veio depois da Covid. Por quê? Muitas vezes as pessoas que passam aquela fase aguda da Covid começam a desenvolver sintomas ou surgem novos sintomas ou sintomas que estavam presentes começam a piorar e se perpetuar e isso a gente chama de síndrome da Covid longa. São os efeitos que o vírus deixou e que vão se prolongando. Por exemplo, esquecimentos, déficits cognitivos que a pessoa tem, a pessoa fica com cansaço muito fácil, cansa muito fácil para atividades que habitualmente ela fazia e não consegue mais fazer. Isso são efeitos que o vírus deixou. E cada vez mais a gente vai descobrindo sobre essa doença. Isso para todas as pessoas ou as que tinham mais comorbidades ou que tiveram uma duração ou ficaram internadas, tiveram mais gravidade na Covid ou independente disso? Então, para nossa surpresa, Thaís, a gente não tem essa relação. Mesmo pacientes que tiveram Covids leves ou moderadas podem desenvolver essa síndrome de Covid longa. E muitas vezes essas pessoas são tratadas, isso é frescura, isso não é. Na verdade, o que acontece é que realmente isso existe e a gente está se inteirando cada vez mais da doença, já estamos descobrindo algumas coisas. Os estudos vêm mostrando, por exemplo, que a alteração que a Covid provoca no nosso intestino altera o nosso microbioma intestinal, que já é sabido que esse microbioma intestinal ele é responsável por várias doenças. Quando você tem uma alteração dessa flora bacteriana, você predispõe, por exemplo, a doença cardíaca, a doenças neurológicas e agora também a Covid longa. E também tem indícios de persistência do vírus. A gente achava que o vírus vinha e ir embora numa fase aguda. Mas agora a gente já mostra, por exemplo, que no intestino o vírus pode persistir por meses depois de passar da Covid e pode ser uma das causas de manutenção dessa síndrome. E é possível reverter esses sintomas que ficaram? Então, a gente já tem alguns tratamentos, tá certo? Tem alguns estudos saindo, a gente consegue reverter muitos dos sintomas. Com o passar do tempo, cada vez mais tratamento vai surgindo. A gente se baseia muito em outras doenças que deixavam sintomas semelhantes, mas agora novos estudos vêm mostrando que é possível, inclusive, manipular esse microbioma intestinal para poder melhorar, e isso é eficaz na síndrome da Covid longa. Eu imagino que, assim, isso foi assustador, né, para as pessoas. Tanto os sintomas que as pessoas tiveram durante a Covid e essas que ficaram com essas consequências, né, essas sequelas, né? E isso, acho que para a cabeça desse paciente deve ser muito difícil lidar, né? Ainda mais se ele for um idoso, por exemplo. O medo da morte, o medo do que vai acontecer, o medo de ter que ir para uma UTI. Você deve conviver com isso o tempo todo. Sim, as pessoas elas ficam muito assustadas
muitas, principalmente porque elas acabam sendo vítimas de um certo preconceito. Como ainda não se conhece muito a doença, tende-se a isolar aquela pessoa numa bolha da frescura, do piti, e isso não é verdade. O que acontece é que esse paciente ele sofre pela doença e sofre pelo deboche que ele sofre em volta das outras pessoas em relação à situação dele, às vezes por falta de compreensão dos outros. Então, essa pessoa, ela sofre duas vezes, eu costumo falar. Sofre pela doença e sofre pelos outros. Eu vou até fazer um esclarecimento, que às vezes eu fico rindo, mas eu rio de nervoso. Até isso, quando eu vou falar uma coisa agora, porque eu fico rindo de nervoso. Porque quando começou a Covid, a gente não sabia o que vinha, depois foi se colocando as coisas e tal. Isso você já explicou aqui no nosso primeiro podcast, falando sobre também, que foi tudo novo para vocês, Sim. né? E tudo. E quando você falou agora assim, que as pessoas pensam que é frescura ou tudo mais, mas mexeu demais com o emocional do paciente. E quando a gente sabe assim que tem algo físico, mas mexe na cabeça, né? Se vira o psicossomático e assim, tudo fica mais aflorado, né? A pessoa fica muito mais. Se tem dor na garganta, a dor dói mais, né? É mais ou menos isso? Sim, Thaís. E foi impressionante, porque o vírus ele se mostrou um vírus tão perigoso que deixa tanta sequela que pacientes, isso daí não só eu, como várias outras pessoas viram, pacientes com depressão, pacientes com distúrbio bipolar do humor, tiveram grandes pioras nos quadros psiquiátricos após a Covid. Ainda que fosse leve ou moderada. Eu tenho pacientes que depois que passou da fase aguda da Covid, a doença psiquiátrica piorou muito, de difícil controle depois da Covid. Então, isso existe. Essa doença, a gente está descobrindo a gama de doenças que ela ainda pode piorar e que ela pode ocasionar. É uma doença muito nova. A gente só tem 3 anos que está na pandemia, né? A gente está saindo da pandemia agora, mas a gente está descobrindo muita coisa nova, tanto da fase aguda, como principalmente do pós-Covid agudo, que são as sequelas que a gente está colhendo da pandemia. A Covid começou na China, né? Sim. Começou lá em 2019, né? E agora você tem dito no seu Instagram sobre a pneumonia misteriosa na China. Isso. Tem relação com a Covid? Então, o que aconteceu na China agora? Na China, começou por volta de outubro e novembro desse ano, ter um grande aumento do número de pneumonias em crianças e uma certa superlotação de hospitais. E a China, a gente não tem tanta informação assim, porque a gente sabe que as informações são bem complicadas da gente conseguir de lá. Mas esse aumento não se deu só na China, começou a se espalhar para outras partes do mundo, por exemplo, a Dinamarca, a França, os Estados Unidos. E felizmente, ao que parece que a gente está conseguindo pegar de estudos, é que você teve um grande aumento de infecções respiratórias já conhecidas. Dentre elas, essa bactéria que já é conhecida nossa, que é o micoplasma. Teve aumento também do vírus sincicial respiratório, da influenza, das próprias novas variantes de Covid que estão chegando. Então, esse aumento do número de pneumonias causadas por diversos agentes levou a um aumento na China. O que se supõe? Se supõe que a China teve medidas restritivas tão graves, tão severas, e eu já falei, todo mundo sabe que eu sou contra o lockdown, porque o lockdown não havia nenhum estudo que comprovasse a eficácia dele. Hoje a gente colhe os frutos do lockdown. Quando você deixou de ter a circulação de vários agentes, você criou o quê? Você criou um gap imunológico nessas crianças que não entraram em contato com esses micro-organismos. E agora, passado o lockdown, elas começam a entrar em contato e adquirem doenças, às vezes, muito graves, que não seriam de se esperar por tantos agentes assim. Na China, chamou a atenção o quê? O micoplasma, que é uma bactéria já conhecida causadora de pneumonias, porém, na China, além do fator do lockdown, também tem o fator da resistência dessa bactéria aos antibióticos habitualmente usados. Então, quando você usa alguns tipos de antibióticos, na China não costuma funcionar. Então, as crianças internam muito mais por essa bactéria do que nos outros países onde ela é sensível a esses antibióticos. Mas você disse que é uma bactéria já conhecida aqui no Brasil. No mundo todo. No mundo de todo. longa data. Ela faz parte do grupo das pneumonias atípicas, que corresponde a mais ou menos 20%
10% das pneumonias de comunidade, não é uma parcela pequena. Mas isso não pode se tornar uma bola de neve, o risco de chegar aqui, como aconteceu isso em 2019? Na verdade, a gente já tem essa bactéria circulando por aqui e a gente, habitualmente, em alguns pacientes, a gente trata essa bactéria já na suspeita de uma pneumonia. Por exemplo, idosos, pacientes com comorbidades, a gente costuma cobrir essa bactéria também. Então, ela é bem conhecida. O que aconteceu agora é que, de tempos em tempos, ele costuma aumentar o número de casos. E coincidiu que, no pós-pandemia, ele aumentou na China, provavelmente por esses dois fatores. Pelo lockdown, que impediu as crianças de entrarem em contato com esses agentes, e pela resistência dessa bactéria que tem aos antibióticos habituais na China, gerando muito mais internação. Agora, curioso também foi uma coisa que aconteceu, né? Com relação à dengue. Durante a época da pandemia, não ouvimos falar sobre dengue. Aliás, ouvia-se falar que a pessoa testou, aí era dengue, aí depois foi ver, era Covid. Tem essa situação. E você já disse no Instagram que nós vamos esperar agora para 2024 uma epidemia de dengue. Isso assusta. Então, nós já estamos vivenciando no Espírito Santo a pior epidemia de dengue da nossa história. Até 25 de novembro desse ano, foram 185 mil casos notificados, tirando o que a gente sabe que existe de subnotificação. Várias pessoas têm dengue, não procuram um médico, não são notificadas, ou não procuram serviço de saúde, não vai ao laboratório, então essas pessoas não são notificadas. 185 mil é o que a gente tem notificado. Além disso, 93 óbitos pela dengue, o que é um grande choque, porque a maioria, se não quase a totalidade dos casos de dengue, as mortes por dengue são evitáveis por medidas simples, como a hidratação. Então, a dengue é uma doença que ela chama muito a atenção porque ela não envolve só o sistema de saúde. Ela envolve a parte do saneamento básico, da limpeza pública. Então, é uma falência quase que total desses sistemas todos por conta de uma doença. Então, pera só um pouquinho. Quando você fala sobre um dos maiores problemas é a hidratação, quer dizer, pessoas que estão com dengue, quer dizer, elas deveriam ingerir muito mais líquido e isso poderia tirar elas da fatalidade? Muito mais líquido. A hidratação na dengue ela é vigorosa para valer. Você diz quantos litros de água por dia? O que a gente recomenda é de 80 ml por quilo por dia. Para um homem, por exemplo, de 70 quilos, isso gira em torno de 5,5 litros de líquido ao longo do dia. Isso é uma hidratação vigorosa que evita que a pessoa progrida para o choque. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a dengue hemorrágica, a antiga dengue hemorrágica, que mudou esse nome porque era um nome infeliz, agora é dengue grave, dengue com sinais de alarme, progride para dengue grave. O grande problema da dengue é a desidratação. Por que ela era chamada de hemorrágica? Porque você tem uma tendência maior ao sangramento, mas nem todo paciente com dengue grave e que vai a choque sangra. Então, as pessoas achavam que para ser dengue hemorrágico tinha que sangrar, quando na verdade não é isso. A grande maioria não sangra e vai a choque, a pressão cai, despenca pela desidratação que a dengue causa. Então, a hidratação é o mote do tratamento. E você pode chamar a atenção para os sinais de alerta com relação à dengue? Sim, eu falo muito isso, inclusive no Instagram, que as pessoas não estão atentas para os sinais de alerta da dengue e muitas vezes falecem em casa sem saber o que ocasionou o óbito. Por exemplo, isso é muito comum de você ver em crianças, idosos, que são os extremos de idade. A pessoa ela tem a febre, ela tem o mal-estar, ela tem as dores no corpo, mas a dengue, diferente das outras doenças infecciosas, que você, por exemplo, numa pneumonia, você tem febre, você dá o antibiótico, você espera que 48 a 72 horas depois a febre passe e o paciente está começando a melhorar porque está respondendo ao antibiótico. No caso da dengue, a gente, enquanto o paciente está com febre, você está mantendo uma hidratação. Quando a febre cai, aí é que você chama a atenção do paciente, porque é no período da defervescência que aumenta o risco da dengue evoluir para o choque. E é por volta do 5º dia de doença, 7º dia de doença, que a gente tem que estar mais alerta. O que pode surgir como sinal de alarme? Uma dor abdominal intensa
intensa e contínua que não passa e que, infelizmente, muitas pessoas vão ao pronto-socorro, são diagnosticadas com apendicite, por exemplo, abre-se e não tem nada. O que você tem era líquido da dengue que extravasou para o abdômen. Meu Deus. Vômitos que não param. 1 minuto, então isso daí pode ser sinal de alarme da dengue. Tontura ou irritabilidade, diminuição da diurese ou qualquer pequeno sangramento, pode ser sangramento gengival, sangramento pelo nariz, sangramento nas fezes ou hemorragias grandes, volumosas, são sinais de alarme que você deve correr com essa pessoa para o pronto-socorro. Nossa, eu fiquei assim, apavorada agora, porque realmente deve ser assim, as pessoas devem deixar passar, né? Assim, a dor na barriga, são sintomas, né, que as pessoas acabam deixando. Por exemplo, o vômito, as pessoas vão pensar logo na meningite. Sim. E não vão pensar na dengue. Olha, eu vou te dar um exemplo bem próximo meu, que talvez você fique até chocado. Julho de 2019, o meu filho mais novo, ele estava saindo de uma pneumonia. E foi aquela semana que todo pai e mãe passa bem tranquila, bem calma, né? As noites sem dormir, o menino gritando e a gente tendo que limpar o nariz. Eu e minha esposa, a gente não dormiu, né? Foi uma semana inteira sem dormir. E o mais velho foi para a escola. Voltou do futebol, suando, quente como uma criança volta. E botamos o pequenininho para dormir, que já estava melhorando. E eu fui deitar com o mais velho. O mais velho, na ocasião, tinha 4 anos. Quando eu deitei com o mais velho, eu senti um calor muito grande. Perguntei para ele, Miguel, meu filho, você tá sentindo alguma coisa? Não, papai, tá tudo bem. Medi a temperatura dele, 39 graus. Aí eu falei com a minha esposa, falei assim, olha, tem uma notícia que não é muito boa. O mais velho agora tá com febre. E a minha esposa falou, não, Thalib, isso daí deve ser, ele pegou a pneumonia do outro. Eu falei assim, não, isso não tá me cheirando, porque ele não tem sintoma respiratório. Ele tá com a febre muito alta. Então isso... provavelmente a gente tem que ficar de olho em dengue. A minha esposa estava estressada já com os dois. Falei, não, você não pode ficar pensando toda hora em dengue. Falei, deixa comigo. Eu acho que nós vamos tratar como tal. Vamos pensar. Deixa ele comigo à noite. Passamos a noite inteira por conta dele com febre. A febre abaixava no máximo a 38. E só febre? Só febre. Não se queixava de mais nada. E comecei a hidratar vigorosamente nesse ritmo para a criança de 100 ml por quilo por dia. Hidratando, ele respondia bem, estava urinando bem. Em 24 horas, Thaís, na noite do dia seguinte, ele começou numa noite. Em 24 horas, ele fez uma prostração intensa, conseguia se hidratar, mas veio o primeiro episódio de vômito. Tentei hidratar aos pouquinhos, meia hora depois ele vomitou tudo de novo que eu tinha hidratado. No terceiro vômito, eu peguei e levei para o hospital, já com o diagnóstico pronto para minha colega. Ela falou, Thalib, olha, eu vou acreditar porque é você que está falando. Falei assim, por favor, faz a hidratação agora endovenosa. Indiquei para ela qual era a hidratação que tinha que ser sido feita. Em 1 hora, ele já estava ficando com as mucosas secas, o choro dele já estava ficando sem lágrima. Em 1 hora de hidratação, ele voltou a ter um pouco de brilho, começou a urinar e ficou 2 dias internado hidratando por conta de dengue com sinais de alarme, que quase foi a choque. Meu Deus, Thalib, então assim, você sentiu na pele... Casa de ferreiro, espeto de pau. Meu Deus do céu. Mas claro que também nas primeiras 24 horas você não podia diagnosticar. Você não vai pensar. Lógico, você imagina e toma as medidas que são salvadoras para um quadro de dengue. O que evitou que meu filho progredisse para a morte mesmo foi eu ter mantido a hidratação ao longo do dia, porque ele poderia ter piorado antes até. O que segurou um pouco foi a hidratação vigorosa. Então, acho que isso até cria um alerta na gente que quando começar esses primeiros sinais, a água não vai fazer mal. De modo algum. Para criança, principalmente o idoso, você pode até titubear um pouquinho, porque tem idoso, por exemplo, com complicação cardíaca, que você tem que tomar um cuidado, porque o coração pode não aguentar tanto líquido. Mas a criança, que são geralmente as crianças que são mais afetadas, elas devem ser hidratadas vigorosamente. E a partir dos 4 anos, felizmente, hoje em dia, a gente tem vacina. Então, era isso que eu ia falar agora. Quer dizer, a vacina impede dessa dengue mais grave ou impede até a dengue em estilo de alarme, não é isso? Isso, com sinais de alarme. Com sinais de alarme. A vacina já impede essa primeira? Então, a nova vacina que chegou, ela tem uma eficácia de 80% contra a doença. Então,
é até difícil da gente mensurar o quanto que ela evita de internação. Provavelmente acima de 96% ela evita de internação. Mas só dela evitar a doença dengue em 80,2% já é um grande ganho. Você evita a doença dengue. Então, dengue com sinais de alarme provavelmente quase não vão existir nos vacinados. E assim, essa dengue com sinais de alarme, ela pode evoluir para uma dengue grave. É quase certo que se você não tomar nenhuma medida no paciente com dengue com sinais de alarme, ele vai progredir para dengue grave. E você disse também na outra entrevista, porque essa nova vacina, ela protege contra 4 sorotipos. Contra os 4 sorotipos. Essa vacina, ela teve um grande sucesso. Como é que foi essa vacina? Só para vocês entenderem um pouquinho. Ela foi fabricada baseada no esqueleto do vírus da dengue tipo 2. E depois se pegou e se modificou a parte genética para o tipo 1, para o tipo 3 e para o tipo 4. Então, você montou uma vacina para os 4 tipos baseado no esqueleto do vírus da dengue 2. Ela teve uma grande eficácia para o vírus 2, para o vírus 1. Não tivemos um grande número de casos de dengue 4, mas provavelmente foram diagnosticados, mas não foram diagnosticados. E teve um probleminha com o dengue 3. Por quê? Porque aí eu vou entrar um pouquinho no estudo, que o Sri Lanka tem um critério de internação um pouco diferente da gente. E o que aconteceu é que se interna muito mais paciente com dengue lá. E os casos com dengue 3 foram todos praticamente no Sri Lanka. Então, você teve uma extrapolação, se internou mais pacientes com dengue 3. Mas, no final das contas, o estudo, que é muito complexo, ele foi todo unido e se chegou à conclusão que o evento final, que era a proteção para os 4 tipos, ele conseguia chegar em 80,2%. E para a gente ter uma ideia, quanto tempo demora para um estudo para fazer uma vacina? Para ela estar eficaz para poder ser desenvolvida e ser aplicada nos seres humanos? Então, essa vacina da dengue, ela está sendo estudada pelo menos desde 2010. Então, se monta o arquétipo do vírus, se fazem estudos em pequenos grupos de pessoas para você chegar à conclusão se tem uma resposta imune. Depois se aumenta para poder ir em busca dos efeitos colaterais, para se acompanhar a eficácia, para se chegar na vacina. Agora nós já estamos na fase pós-estudo. Essa vacina já mostrou que ela mantém a eficácia dela por pelo menos 4 anos e meio depois da aplicação. E continua mantendo. Os estudos de vacinas, eles têm que ser assim, eles têm que ser estudados com muita cautela ao longo dos anos. Então o pessoal fica muito preocupado com as vacinas novas que estão chegando, porque a da Covid veio numa velocidade muito grande e as pessoas se preocupam. E vem, mas a da dengue? Eu falo, não, a da dengue já tem 15 anos de estudo. Eu falo, a gente tem que resgatar essa confiança nas vacinas e a da dengue é uma ótima oportunidade, que a vacina existe, ela protege por uma doença que mata muito no Brasil e muitas pessoas nem sabem que a vacina existe. Então eu estou falando muito sobre essa vacina para estimular as pessoas a se vacinarem contra a dengue, porque é um grande problema de saúde pública. Você citou sobre a vacina da Covid, e eu não vou falar sobre isso nesse episódio, não, porque ele falou sobre isso no primeiro. Então, se você não assistiu, quando acabar essa entrevista, você vai lá no primeiro episódio da entrevista com o Talib, e aí você vai ver tudo que ele esclarece sobre a questão da vacina contra a Covid. E você falou sobre a questão da vacina da dengue, a gente toma em 2 doses e a gente tem que refazer essa dosagem depois de quanto tempo? Então, a vacina da dengue, atualmente, o que a gente sabe do estudo que foi feito? São feitas 2 doses com intervalo de 3 meses. Está se estudando para ver se vai haver a necessidade de um booster, que é uma dose adicional, depois desse período de 4 anos e meio. Caso os níveis de anticorpos caiam a níveis não protetores, talvez seja interessante se aplicar uma dose de reforço para continuar estimulando o seu sistema de defesa. Entendi. Mas, a princípio, são 2 doses somente. Não, agora eu vou realmente também falar que parece piada, mas não é. Ele disse num vídeo no Instagram dele que a febre é um ótimo sinal. Para uma mãe ouvir isso, a gente quase infarta. Quando bota a mão e está um pouquinho mais febril,
a gente já infarta, assim. E por que que a febre é um ótimo sinal, Thalib? Então, eu falei isso assim, no sentido para as pessoas entenderem que a gente não deve se desesperar com a febre. Mas você recebeu muitos comentários. Recebi muitos comentários, muitos. Porque Imagina. a febre é um sinal de que alguma coisa não vai bem no seu organismo. Então, se o seu organismo estiver funcionando tudo bem, lógico que tem outros sinais e sintomas, mas eu estou falando especificamente da febre. Se uma febre apareceu, a febre é uma reação do seu organismo a alguma coisa estranha que está acontecendo. Geralmente, uma infecção. No entanto, a febre é um sinal que a gente usa para várias doenças. Por isso que o infectologista, eu falo que a gente tem que ter uma carga de conhecimento de medicina geral muito grande, porque uma febre pode ser uma doença infecciosa, pode ser uma doença reumatológica, pode ser uma doença neoplásica, eu já peguei cânceres por conta de febre. Então, várias doenças podem acender o sinal de alarme através de uma febre. Então, a febre, você dá o remédio, ela baixa, mas você não pode deixar de procurar um médico para investigar. Lógico, uma febre que começou alta, com outros sintomas como dor de cabeça, confusão mental, é hora de você ir para o pronto-socorro para ser descartados doenças graves. Agora, a febre, ela vem para te mostrar um mau funcionamento de alguma coisa no organismo. Então, ela é sua amiga para te levar ao diagnóstico. Porque faz um alerta, né? Cria Sim. aquele sinal de alerta, e um sinal de alerta que assusta mesmo, Que né? assusta. Assusta É um bom pai, sinal porque ela te assusta. Ela te manda... Às vezes, para pensar, às vezes, quantos pais e mães você não conhece que há anos não levam o filho no pediatra, que não fazem exames nos filhos, que não fazem um acompanhamento dos filhos, porque a gente sabe muito bem que você vai esquecendo isso dos seus filhos. Os filhos estão crescendo bem, está comendo bem, está alegre, está jogando futebol, está na escola, está evoluindo bem, você esquece que ele precisa de ser acompanhado por um médico. De repente, uma febre aparece, talvez seja até a hora de você repensar e começar a levar o seu filho para um atendimento preventivo. Porque quantas vezes a gente não pega carteiras de vacinação de crianças em completo atraso, porque elas deveriam ter sido vacinadas. Então, uma febre vem, às vezes, para você botar a vida do seu filho em dia. Aliás, falando sobre carteira de vacinação, eu vou falar ainda com o Thalib hoje sobre a questão da vacina para adultos, porque se alguns pais deixam passar com as crianças, imagina os adultos que esquecem disso. Mas daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Agora não, porque eu quero falar sobre outro sintoma também que atormenta muitos pais, que é a dor de garganta. Sim. E a dor de garganta, às vezes, ela vem junto com uma febre, né? Sim. Vem, mas assim, o que fazer com a dor de garganta? Assim, eu acho que até nesse período de verão, né, acontece muito, porque a criança vai para a piscina, vai para o mar, tem o sol, vai para o ar-condicionado. Isso tudo pode ter como consequência a dor de garganta? A maioria das dores de garganta infecciosas que a gente tem, elas são causadas por vírus. Tá? A grande maioria delas são causadas por vírus e que resolvem somente com sintomáticos. As faringoamidalites, como eu falei, em sua maioria são virais. Eventualmente, alguns agentes especiais causadores de dor de garganta entram na história. Tá? Geralmente a dor de garganta viral é o quê? Ela é leve, causa uma febre, mas a criança fica bem, ela ainda consegue se alimentar. Você dá sintomáticos. É diferente, por exemplo, de uma dor bacteriana, que a dor começa a progredir, a febre aumenta. Hoje mesmo eu já atendi um adulto e no final de semana eu atendi um outro, os dois com amidalite bacteriana franca. Adultos, não conseguiam engolir, estavam com uma dor intensa, febre alta. Aí você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Outras dores de garganta são causadas por outros agentes especiais. Por exemplo, o vírus Epstein-Barr, que é um vírus que causa mononucleose infecciosa, a famosa doença do beijo. Ele provoca uma dor de garganta semelhante à bacteriana, às vezes dá até placas de pus na garganta, dá gânglios, dá uma febre prolongada. E aí o médico tem que entrar em cena para poder diagnosticar isso daí. Porque o tratamento vai ser diferente. É completamente diferente. E se você usar, por exemplo, antibióticos de uso habitual para tratar uma amidalite bacteriana, usar para o vírus Epstein-Barr, você pode provocar uma erupção cutânea nessa pessoa, porque o vírus provoca essa reação na presença do antibiótico. Então, são detalhes que
Pode parecer assim, é só uma dorzinha de garganta. Nem sempre. A dor de garganta, por exemplo, em pessoas que têm higiene oral que não é adequada, pode ser por germes que a gente chama anaeróbios, que são extremamente perigosos e podem causar, por exemplo, perfuração de artéria, pode progredir. Lógico que são exceções, só estou dando assim, a gama de coisas que pode dar. No caso que você falou, por exemplo, vai para o ar-condicionado, vai para o calor, isso daí é uma coisa muito mais alérgica. Não por agentes. Eu sempre falo que você depende do agente viral. Você pode ter a dor de garganta por enterovírus, que são vírus que causam, muitas vezes, eles se replicam no intestino, e eles costumam causar muita dor de garganta e podem ser transmitidos no verão, porque você passa muito fácil pela via fecal oral. Então você pode ter essa transmissão e ter essa dor de garganta viral. Uma outra que você já deve ter ouvido falar, que é muito comum na infância, é a doença da mão, pé, boca. Pode causar uma dor de garganta intensa que a gente chama de herpangina, causada também por vírus. Então, é uma doença que aparentemente é simples, que as pessoas levam como simples, mas que pode ter inúmeras complicações se você não tiver ligado. Se começou uma dor de garganta, dá para tratar com sintomáticos. Começou a se prolongar mais do que 2, 3 dias, procura o médico. Agora vamos falar sobre vacina para adultos, né? Você também estava dizendo sobre isso, que existem algumas vacinas que precisam ser tomadas a cada 10 anos. Elas fazem parte desse mesmo grupo, desse período de 10 anos. Que vacinas são essas? Né? Os adultos acabam esquecendo de olhar a caderneta de vacinação, casam e deixam a caderneta com a mãe. Sim, né? sim. E não levam isso junto com os documentos. Isso deve causar muitos problemas no futuro. Muito problema. Olha só, nós temos, Thaís, se você for parar para pensar, o nosso grande problema, como eu já falei no outro podcast, a gente vem caindo as taxas de vacinação do Brasil, infelizmente, desde 2015. Essa queda atingiu agora um grupo que sempre a gente teve alta vacinação, que eram as crianças. Agora a gente tem 2 grupos que são extremamente problemáticos para vacinação: os adolescentes e os adultos. Por quê? Porque os adolescentes saíram da infância, geralmente os pais não se ligam que algumas vacinas precisam de tomar reforços. Por exemplo, os adultos também, né? A vacina DTPA, que protege contra o tétano, a difteria e a coqueluche. Todo paciente meu no consultório, eu pergunto para eles como é que está a carteira de vacinação. Ah, doutor, não tenho mais a carteira, esqueci a carteira em tal lugar, não sei nem onde é que está. Aí eu pergunto, vacina de tétano, difteria e coqueluche, quando foi a última vez que você tomou? Assim, precisa de tomar? Isso é doença da infância. Só que não é doença da infância. O tétano, depois de 10 anos que você tomou a última dose, você tem que tomar o reforço, porque senão a sua imunidade cai e você fica sujeito a ter tétano. Tivemos casos já graves de tétano em adultos que achavam que não precisavam de tomar a vacina. E o tétano é uma doença letal. Por exemplo, adultos que são idosos, que esquecem de tomar as vacinas também. Os idosos, eles mexem muito, eles manipulam, por exemplo, jardins, eles mexem com muita ferramenta. Se você não tem a doença tétano atualizada, você corre o risco dessa pessoa desenvolver tétano. Uma outra doença que está presente nessa vacina é a difteria, que anda esquecida, porém as taxas de vacinação para difteria, junto com a de tétano, vêm caindo progressivamente. Isso é muito perigoso, porque poucas pessoas conhecem a difteria, as classes médicas recém-formadas menos ainda, porque não viram a doença, e é uma doença extremamente grave. O que ela geralmente causa? Placas na garganta, é uma dor de garganta, só que é uma dor de garganta toda especial, porque a toxina que a bactéria produz, ela tem 2 toxicidades principais. Neurotoxicidade, atinge o sistema nervoso central, e cardiotoxicidade, atinge o músculo cardíaco. Se você não vacina e essa bactéria começa a circular, você vai ter pessoas que não são protegidas e pode voltar a difteria nas idades mais para frente, que a gente não via. Então, adultos, idosos, por exemplo, precisam de tomar essa vacina, precisam de tomar vacinas de pneumonia, que têm os seus reforços nas idades, nos tempos certos, os idosos de tomar. E os adultos, entre 20
e 60 anos, que está no grupo pós-adolescente e antes de idoso, esse grupo, então, acha que não precisa se vacinar. E precisa de se vacinar. Os adultos têm que tomar vacinas de um modo geral. Porque os nossos adultos de hoje já não são mais os adultos de antigamente que entravam em contato, por exemplo, com sarampo. Você começa a conhecer adultos que nunca tiveram sarampo e não sabem se foram vacinados. Então, eles têm que tomar a dose da tríplice viral. 2 doses da tríplice viral para se proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. Vou falar de 2 só. O sarampo, as pessoas tratam como uma doença da infância, tranquila, mas é uma das maiores causas de letalidade infantil, por exemplo, na África. Se eu não me engano, 1 milhão de crianças morrem por ano por conta do sarampo, que é uma doença gravíssima. E se você avança na idade, ela se torna mais grave ainda. Você pegar sarampo quando é criança já é grave. Pegar na fase adulta é mais grave ainda. A doença é pior na idade adulta. Então, temos que tomar essas vacinas e as pessoas esquecem. A rubéola. Deus me livre da gente ter reintrodução de rubéola no Brasil, pois as grávidas não podem pegar rubéola porque é um vírus que causa má formação nos bebês. Então, nós temos que tomar cuidado. O seu cartão de vacinação é para a vida toda. Então, você tem que estar mantendo o seu cartão atualizado e sempre lembrar, sempre é anotado. A gente tem uma coisa chamada aprazamento. Você toma a dose da vacina e imediatamente abaixo já está lá quando que você tem que tomar a próxima dose. Se você tomou o esquema completo da tétano e difteria, vai estar lá, daqui a 10 anos você tem que tomar a dose de reforço. O que você não pode é perder o cartão e esquecer de ir no posto de saúde atualizado. E olha, depois dessas 2 conversas que já tivemos aqui, né, no nosso podcast, eu fiquei pensando o seguinte: o adulto deveria fazer uma consulta com o infectologista, não? A gente devia fazer uma consulta com você pelo menos anual, né, não, Thales? Eu falo que as pessoas... Levar nosso cartão de vacina, saber se estamos em dia, como é que está a nossa saúde em geral. Porque é algo que a gente só procura quando a gente tem um problema. O infectologista ele é visto como aquele médico assim que vai salvar aquela febre que ninguém descobriu, ou quando o paciente já tomou vários antibióticos e não chegou a nenhum sucesso, é aí que procura o infectologista. Ninguém procura o infectologista como prevenção. E é o que eu tento falar para as pessoas. A consulta da infectologia ela deveria ser uma prevenção. Porque a gente falaria das vacinas, a gente falaria dos modos como se adquirem determinadas doenças. Você, quando vê o estilo de vida da pessoa, os hábitos da pessoa, por exemplo, uma pessoa que que ela gosta muito de ir para a natureza, quais são os cuidados que ela tem que tomar para não adquirir doenças infecciosas que são inerentes a determinadas áreas? Aliás, isso é um assunto que a gente podia falar no próximo podcast. Sim. Falar pessoas que fazem esportes aquáticos, pessoas que fazem esportes da natureza. Anota para mim, por favor, Vanessa. Nós vamos falar sobre isso no próximo podcast. E eu falo muito das doenças que são os nossos inimigos ocultos. Porque a gente tem várias doenças infecciosas que caminham junto com a gente, que às vezes estão dentro da gente, mas que só vão causar problemas lá na frente. Por exemplo, eu falo para todo mundo, só sabe quem tem hepatite, sífilis, HTLV, que são vírus assim que caminham silenciosos, mas que podem causar grandes estragos, quem faz o teste. Então, muitas vezes você vê uma mulher, ela tem sífilis, ela já está na fase que a gente chama latente da sífilis, que a sífilis não se manifesta, não apresenta grandes problemas, você só vai detectar através do exame de sangue. Essa mulher engravida e passa o pré-natal inteiro sem quase fazer exame nenhum. Ela passa a sífilis para o bebê dela. E a sífilis é um grande problema que a gente tem no Brasil, da sífilis congênita. O bebê nasce com inúmeras malformações, com inúmeros problemas por conta da sífilis congênita. Então, são coisas plenamente evitáveis que uma consulta preventiva com o infectologista talvez evitasse. Então, já ficou marcado. No próximo, nós vamos falar sobre essa prevenção com o infectologista, falar sobre os exames para esses esportes e também para as gestantes. Sim. Porque assim, eu, por exemplo, fui antes de engravidar, fiz todas as vacinas, fiz todo um acompanhamento para poder saber como é que eu estava para poder engravidar. Agora, muitas mulheres, pelo Brasil afora, não fazem isso. Não fazem esse acompanhamento. Infelizmente, a gente sabe que nem todas as grávidas fazem um acompanhamento
tratamento que deveria ser feito no pré-natal, com as condições mínimas que são impostas para se fazer uma gravidez saudável, uma gravidez sadia. E o que a gente tem é o que hoje no Brasil? Taxas de sífilis na população geral e de sífilis congênita numa crescente, que é uma doença 100% evitável. Thalib, é sempre um prazer entrevistá-lo. Eu aprendo mais, muito mais. O prazer é todo meu, eu que aprendo aqui com você. Eu nem preciso mais agora esbarrar com você na rua, porque agora eu tenho aqui, ó, tem um podcast para poder tirar minhas dúvidas. É isso aí, Thaís. Ó, é sempre um prazer. Obrigada por contribuir para o nosso conhecimento, para a nossa informação. E se você que gostou dessa entrevista, compartilhe, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas com as informações que nós trocamos aqui hoje. E a gente volta, né? Se Deus quiser. Voltamos para um próximo episódio aqui no nosso podcast e você estará conosco, tá? Até lá. Eu que agradeço.